Os eventos descritos neste programa são baseados no relato de testemunhas. Neste mundo, o mal é uma realidade. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Para Romy Hoguin, este é o início de um teste de sanidade mental. Uma entidade sombria a ataca em sua própria casa. Com a ajuda de investigadores paranormais, ela descobre um portal dentro de sua casa e outro dentro de sua mente. Entre o mundo que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas se abrem, os pesadelos viram realidade. Assombrações. Maldição. Quase um século antes de Tucson, Arizona, se tornar parte dos Estados Unidos, missionários espanhóis foram para lá em busca de almas para converter. Hoje, suas influências ainda são sentidas aqui. Prova de que o passado nunca é completamente esquecido ou enterrado. Romy Hoguin e seu marido Fernando estão numa encruzilhada em sua vida. Romy está desempregada e Fernando recentemente se reformou do exército. Nós precisamos ver de perto, só isso. Eles têm 4 filhos e estão na casa da mãe de Romy enquanto procuram um novo lar. Essas casas são muito boas. Um dia, eles decidem explorar um bairro. Romy sente que está sendo atraída na direção de alguma coisa. Notei uma casa que tinha muitas ervas daninhas que cresciam por todos os lados. Eu disse, quero olhar essa casa. Fernando, o que você acha? Ficou doida. Ele disse, não, você tá doida, não quero ter nada a ver com essa coisa. Já vimos coisas melhores. Eu não consigo entender por que alguém iria querer a casa do jeito que a encontramos. Procure Pra pensar quê? mais O que adiante, ela tem não de especial? agora. Eu quero esta casa. Por favor, Fernando. Não sei porquê, mas a casa me atraía. Olá. O casal conversou com os vizinhos na esperança de descobrir quem era o dono da casa. Ficaram sabendo que ela estava abandonada. Ninguém ficava lá muito tempo. Naquela noite, Romy começou a fazer ligações para localizar o proprietário. Por algum motivo, ela ficou obcecada com a perspectiva de comprar a casa abandonada. Querida, por que você não desiste? Desiste, vai. Tá muito barato. A maioria das pessoas não querem uma casa velha porque dizem, vou ter que reformar tudo isso porque toma muito tempo e muito dinheiro. Eu tinha filhos pequenos e queria deixar a casa da minha mãe o mais rápido possível. Sinto isso. Um pesadelo recorrente perseguia Romy desde a infância. Eu tinha medo, porque continuava sonhando sempre com aquilo. E não entendia por quê. Eu achei que era algo tentando passar uma mensagem, e se eu não entendesse, eu ia continuar sonhando.
Romy finalmente localizou o proprietário da casa e chegou a um acordo. Querido, podemos comprar a casa. Está dentro do nosso orçamento. É isso que quer. Quero. Meu irmão disse que ajuda. O irmão dela era carpinteiro. Então vai ele lá dar disse, uma dá para olhada fazer. e ver o que é preciso fazer. Isso nos fez ir em frente e comprar. Tudo bem. Tudo bem. Depois de meses de reforma, a família Roguin mudou-se para a casa nova. Vamos, crianças. Vamos andando. Vamos lá. Posso ver o meu Anda. quarto? Os filhos de Romy e Fernando estavam contentes por finalmente ter seu próprio espaço. Pessoal, cuidado com essas caixas. Vejam se está tudo dentro. Está tudo aí dentro? Tá tudo aqui dentro. Ai, meu Sou eu. bem, você Sou me eu. assustou. Desculpa, Não faz mais desculpa. isso. Depois do anoitecer, várias pessoas da família são acordadas por alguns barulhos. Verônica e Angélica acham que ouviram seu irmão falando no final do corredor. Tá ouvindo isso? Tô. O que está fazendo? Não tô fazendo nada. Eu tô aqui. Eu olhei pra trás, ela estava atrás de mim e eu pensei, ah, não, o que é isso no banheiro? Voltamos pro quarto, tinha algo estranho naquele lugar. 2 noites depois, Eu podia sentir que havia alguém ali. Romy decide ir olhar seus filhos. Eles estavam dormindo. Dormindo profundamente. Algo sobrenatural ataca Romy Roguin em seu próprio quarto. Fernando, acorda! Fernando, acorda! O que foi? O que houve? Fiquei muito assustada. Senti como se os mortos estivessem tentando me contatar. Eu tô com medo. Eu tinha um tio que sempre dizia: você nunca deve temer os mortos. São os vivos que podem te fazer mal. Mas eu penso diferente. Fernando tenta dar seu apoio, mas ele não sabe bem no que acreditar. Foi uma coisa difícil, porque não havia nada que eu pudesse fazer a não ser ouvir e tentar consolá-la.
Estamos acampando? Vou pegar os travesseiros. Onde você vai, querido? Me sentia melhor quando ficávamos todos juntos. Sentia que assim podia protegê-los. Uma noite estávamos todos na sala de estar e o meu filho me disse: Mãe, eu Hein? sei por que você quer que a gente durma aqui. Do que está falando, filho? Por causa do Homem de Preto. Quando ele disse isso pra mim, comecei literalmente a chorar e me sentir muito mal. Ah, filho. Se eu visse algo, tudo bem, mas eu não queria que nada acontecesse com eles. Até então, as crianças não pareciam amedrontadas. Um homem de preto. De onde tirou isso? Mas Romy não podia ignorar o fato de que sua casa era Só pode assombrada. ser. Imaginação infantil. Eu disse para minha esposa que se ela estava com medo, então a gente devia vender a casa e ir embora. Eu sei, a gente pode vender. Mas ela disse que nunca iria vender a casa. Fernando, nós não vamos nos mudar dessa casa. Nós temos que mudar dessa casa. Romy acredita que ela é o único alvo da suposta entidade que assombra o lugar. Você está com medo? A família não tem dinheiro para a mudança. Por isso, ela decide suportar as noites insones, desde que seus filhos estejam a salvo. Romy é uma pessoa muito, mas muito determinada. E ela nunca demonstrou como estava com medo, mas acho que fez isso para que as crianças também não se assustassem. Eu sabia que havia alguma coisa aqui, mas não achava que fosse algo que ia nos fazer mal. Pouco depois, Romy sente que algo a está puxando enquanto ela dorme. Ela acordou e me disse que tinha tido um pesadelo. Dormi muito mal ontem à noite. Eu disse: não devo ter me sentido muito bem na noite Não, passada. Fernando, alguma coisa não estava certa. Parecia que estava me mexendo. Não sei o que foi. E ele disse: você quase acabou no meio da cama. E estava muito agitada. Eu já vou. Eu estava a caminho do trabalho, então eu não dei muita bola. Eu tinha marcas de dentes na parte de trás do braço. Isso me apavorou terrivelmente. Tudo que pude pensar foi em sair de lá o mais rápido possível. Romy vai para o trabalho sem compreender o que aconteceu com ela. Joyce! Joyce! Vem cá, vem cá. Para sua própria sanidade, ela precisa que alguém verifique que as mordidas são reais. Cuidado, tem uma coisa no meu braço. Olha. Ai, meu Deus. Ai, você é a primeira pessoa que acredita em mim. Claro que acredito em você. Deixa eu te isso. mostrar. Deixa. Nossa! Ai, Naquela noite, Romy mostra as marcas ao marido. Fernando, olha isso. Essas mordidas são grandes. Alguma coisa me atacou no meio da noite. Ainda dava para vê-las, isso depois de passadas 8, 9 horas. Um médico não vai adiantar. Pra esse Foi tipo aí de que ele problema, compreendeu não adianta. que era uma coisa séria, que era bem real. Nós temos que deixar essa casa. Mais uma vez, a família dorme na sala de estar. Eles continuam a fazer isso pelos próximos 6 meses. Numa certa manhã, bem cedo, Eu tinha a sensação de que o Homem de Preto estava me avisando que havia algo errado. Errado como? Eu tenho que ir. Romy sente que sua tia idosa, que estava hospitalizada há várias semanas, está mal.
ela vai visitá-la imediatamente. Radiologia no pronto-socorro. Radiologia no pronto-socorro. Tia Nina. Por que demorou tanto? Ela perguntou onde estava, por que demorou tanto. Ela disse estava chamando você desde cedo esta manhã. E quando ela me disse isso, eu fiquei toda arrepiada. Em 1 hora, minha tia morreu. A morte da tia horrorizou Romy. Ela temia que fosse um sinal do espírito sombrio que assombrava sua casa. Mas era um aviso ou uma ameaça? O que pode me dizer sobre o ex-proprietário? Numa tarde, quando uma vizinha vai visitá-la, Romy descobre os detalhes do sórdido passado da casa. Mas o que aconteceu? Acontece que essa casa não tem uma boa história. Há alguns anos... Um adolescente de talvez uns 15 anos Um garoto de 15 anos. se matou com um tiro na cabeça. Como? Certo dia... O pai chegou em casa e o achou morto. O filho morto. E desesperado... E aí o pai se enforcou. Eles morreram aqui? Aqui nesta casa? Acho que foi há 2 anos. Pela primeira vez, Romy tinha uma explicação plausível para as coisas que via. O garoto tinha muitos problemas na escola. Os meninos zombavam dele. Entendo. Eu tinha medo que essa história se repetisse. Era isso que me assustava. Romy não sente nada de incomum durante vários meses. O quarto ficou muito frio, muito, e dava para sentir uma onda de ar frio em torno de mim, toda em torno de mim, e eu quase podia ouvir o vento. Romy! 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 Deixe-nos em paz. Está me ouvindo? Saia dessa casa! Está me ouvindo? Saia dessa casa! O que houve, Fernando? A única coisa que eu disse a ela é que ela estava tendo um pesadelo, mas eu não contei sobre o que aconteceu porque não queria assustá-la mais do que ela já estava. Você está bem? Tudo bem? Finalmente, Romy e Fernando resolveram pedir ajuda. Entre, por favor. Eles chamaram Kenneth Morland, o diácono da congregação local, para benzer a casa. Vocês têm uma bela casa. Ao benzer a casa, estamos pedindo que Deus esteja presente nesse lar e torne esse lar um espaço sagrado. O que vamos fazer é orar O juntos. casal explica que a casa tem uma história complicada. Eles temem que algo maligno os esteja assombrando. A posição da Igreja Católica sobre coisas assim é que sabemos que o mal existe no mundo. Como humanos, não entendemos totalmente o reino da vida espiritual, ou seja o que for que estiver lá fora. A casa está abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, tá na hora de ir pra cama. Entendeu? Logo depois que o diácono partiu,
eu me senti em paz e achei que finalmente tudo tinha acabado. Estava começando a escurecer. Comecei a sentir que alguma coisa estava terrivelmente errada. Eu não sei se o que o diácono fez os tornou mais fortes no momento. Quem sabe? Era aterrorizante. Me ajude. Há uma história em que Jesus estava se aproximando de um cemitério. E um homem saiu do cemitério e nele aparentemente havia uma legião de demônios. Muitos demônios. E ele implorou a Jesus para ir embora e deixá-lo em paz. E eu senti que era exatamente isso que estava acontecendo na situação de Romy. Nós levamos a bondade para a casa de Romy e pedimos pela presença de Deus, e seja qual fosse a entidade que estava lá, ela não gostou. Os anos passam. Os filhos de Romy crescem. E Romy se torna avó. Seus encontros atemorizantes são menos frequentes. Abraça a vovó. Ai. Ela e Fernando permanecem na casa. Alec, seu almoço. Ela cuida do seu neto, Alec, enquanto a mãe dele, Verônica, está no trabalho. Michael não me deixa comer isso. Alec começa a falar de um amigo imaginário na casa de Romy. Alec, quem é Michael? É um menino, quer ver ele? Ele chama seu amigo de Michael e diz que Michael às vezes diz o que ele deve fazer. Achava que ele só estivesse inventando. O Michael tá mandando eu subir. À medida que os meses se passaram, ele falava tanto desse amigo que cheguei à conclusão de que ele estava interagindo com uma entidade. Verônica, eu estou muito preocupada com Alec. Com o quê? Alguma coisa está Romy mexendo diz com à a filha que acredita que algo está exercendo influência sobrenatural sobre Alec. Mãe, não se preocupe. Toda criança tem amigo imaginário. Verônica. Eu não achava que isso faria mal a ele. E eu só ficava imaginando o que as pessoas iriam pensar da nossa família. Primeiro minha mãe vê coisas e depois meu filho começa a ver coisas também. Verônica leva o filho para casa e descobre que ele está com medo de seu novo amigo. Mãe, tô com medo. Ele não queria a porta fechada e nem queria ficar sozinho. Não há nada do que ter medo. Deixa a luz acesa. Mãe! O que foi, filho? Tem um homem no armário. Eu não sabia se ele estava com o medo que as crianças normais têm de algo no armário ou debaixo da cama, ou se havia alguma coisa lá que o machucasse. Não tem ninguém aqui. Como ele é meu filho, eu queria botá-lo numa caixinha de vidro para ter certeza de que nada iria fazer mal a ele. Mas não é uma coisa que eu
Controle. Uma semana depois, Alec visita de novo seus avós. Estávamos reformando a casa e fomos para o andar de cima. Eu estava com meu neto e íamos descer a escada e, de repente, ele caiu e rolou. Ele simplesmente rolou as escadas. Alec! Você está bem? Alec! Por que você Aí me ele olhou empurrou? para trás e olhou para mim e disse: Vovô, por que me empurrou? Ele caiu! Eu disse: Não, eu não te empurrei. Será que ele quebrou alguma coisa? Você tá bem, Alec? meu Você se Deus. machucou? Ele disse: a gente estava descendo as escadas. E, de repente, o Alec caiu para frente. Como se literalmente fosse empurrado. Alec escapou com pequenos ferimentos. Mas ficou claro para Romy que o espírito sombrio havia voltado. Sim, oi, é a Amy Allan? Depois que seu neto foi empurrado da escada por uma força invisível, Romy resolve tomar uma Um atitude. problema em minha casa, manifestações... Eu podia aguentar ser atacada. Mas agora, meu neto estava envolvido. Romy contata uma investigadora paranormal de quem ouviu falar num programa de rádio local. A investigadora Amy Allan visita a casa de Romy. O caso de Romy era intrigante. Era uma espécie de emergência, porque havia pessoas se ferindo. Estou sentindo alguma coisa. A primeira coisa que Amy nota são as torres de rádio e TV próximas e que emitem altos níveis de energia eletromagnética. Pode ser. Os parapsicólogos sugerem que isso pode causar alucinações. Amy conduz sua investigação com a ajuda de sensitivos paranormais. Oi, Teresa. Oi, Amy. Como vai? Os sensitivos vivenciam o mundo espiritual de várias maneiras. Algumas experiências são visuais, Quero sim. outras são emocionais. Um técnico traz um equipamento para medir a energia na casa. Bom, Teresa, essa é a sala de estar. Veja o que sente sobre esse cômodo e aí vamos lá para cima. Podem nos ajudar? Eu queria que alguma coisa acontecesse. Que eles provassem que eu não estava louca. Sabe o que é melhor? Vocês Que esperarem... eles conseguissem se livrar do que estava lá. E, principalmente, queria meu neto a salvo. Esperem lá fora, por favor. Amy pede a Romy e Fernando que não falem com os sensitivos sobre o caso. Eu estou captando alguma coisa por ali, tá? Posso começar? Eles devem fazer sua investigação sem ideias pré-concebidas. Somos muito científicos, queremos apenas os fatos e temos que ter controle sobre isso o máximo possível. Teresa detecta uma presença não natural. Teresa não podia fazer nenhum tipo de contato direto com ela ou ficar sabendo alguma coisa dela. Teresa vai embora. Uma segunda sensitiva, Rosalinda, chega para investigar, usando um tipo diferente de percepção extrasensorial. Rosalinda é uma vidente especial. Do tipo que consegue ver imagens apenas com o olho da mente. É uma coisa muito má.
Ela realmente vê como se um filme passasse em sua cabeça. O que ela estava vendo era Romy, porque o campo magnético do ambiente lá é tão forte que absorve a energia vital e aí joga de volta. E embora Romy e seu marido ainda estejam vivos, eles estavam sendo absorvidos para dentro das paredes de sua casa e jogados de volta. Rosalinda sente a presença de uma entidade sombria. Ela tentou deixar o quarto e o que viu em sua mente dizia: vá em frente, tente se livrar de mim. Vai em frente, eu te desafio. Os investigadores paranormais estão convencidos de que uma entidade perigosa invadiu a casa de Romy. Os investigadores planejam passar a noite lá para reunir mais informações. Enquanto os investigadores se posicionam numa parte da casa, Romy passa uma noite particularmente difícil. De repente, comecei a ficar muito ansiosa. Parecia que o quarto estava cheio de gente. Nós temos que sair de casa. Tem muita gente aqui conosco. Na casa? Não, nesse quarto. Levantei, desesperada. Meu marido perguntou o que está fazendo. Eu disse, tenho que ir. Sinto que tem um monte de gente aqui comigo. Eu tenho que sair daqui. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Por favor. Na manhã seguinte, as sensitivas conversam com Romy, Fernando e a investigadora paranormal Amy Allen. É uma coisa que eu nunca vi antes. O que procuramos é uma correlação entre os diferentes tipos de sensitivos. Ontem, quando eu estava olhando a casa, senti uma presença muito sombria no quarto. Mas era uma presença muito forte. Eu tive essa mesma experiência. Teresa e Rosalinda descrevem encontros com uma figura sombria. Algumas energias bem sombrias. Romy confessa que ela tem visto a mesma coisa há anos. Tem sido assim ultimamente. Olha, Quando Amy ouve isso, ela teoriza que Romy é sensível ao mundo dos espíritos. Tem consciência dessas... Ela me disse, eu não sei como você mora aqui. Ela explicou que havia portais na casa, 2 deles, para ser exato, que eram como uma passagem para o outro lado. Os espíritos que está ouvindo passam e entram através desses portais. É isso que acontece com pessoas que são sensitivas. Elas têm um tipo de vórtice ou passagem para os mortos. E isso tudo é normal? Não se assuste. Basicamente, o que acontece é que eles são atraídos pelo sensitivo que reside no local e esta passagem faz com que eles consigam fazer contato com este sensitivo. Por isso eu acho que os espíritos que está ouvindo, vendo ir e vir... Agora, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Não só eu tinha problemas com meu neto lidando com isso, e eu mesma lidando com isso, e a casa sendo assombrada. Como agora tinha essa coisa a mais. Só precisamos revisar nossos dados um pouco mais. Sua própria força pessoal pode se livrar desses espíritos e fantasmas daqui, tá bem? Rosalinda mostra a Romy como fazer um ritual de purificação da casa. Isso nesse prato e aí queime. Ela queima a salva e borrifa água benta nas janelas e portas. Assim, Romy também pode ter a sensação de estar ativa na situação e lidar com o que está acontecendo, ganhando algum controle ela mesma. Amy Allen espera que isso vá ajudar a purificar o ambiente, que vai se livrar da energia negativa. Está limpa, mas ainda é cedo para dizer que resolveu. Mas ela sabe que vão ter de fazer mais pesquisas para dar um fim à perturbação. Eu vou precisar de mais tempo. Não dizemos que temos uma solução definitiva. Não podemos fazer isso até reunir todos os dados. As pessoas pensam que quando os investigadores vão à casa delas,
Eles vão resolver todos os problemas na hora, no ato e hoje. E, infelizmente, não é bem assim que funciona. Amy Allen vai para casa estudar os dados. Ela deve considerar muitas possibilidades antes de fazer algo. A figura sombria é o espírito de um humano falecido? Ou uma outra coisa? Poucas semanas depois da visita inicial, Amy Allen retorna à casa de Romy para realizar uma meditação purificadora. Ela vai ao quarto de Romy, onde os eventos mais violentos ocorrem. Eu queria ver se poderia fazer algo espiritualmente sobre essa situação. Sou uma médium física, o que significa que faço contato num sentido físico. Quando eu fiz contato com essa coisa, não tive resposta, nem reação. Amy começa a pensar se a entidade é algo mais que um fantasma. Eu não sinto que fiz conexão com um indivíduo falecido. Não era nada a não ser energia. Mas o que eu devo fazer? Se alguma coisa te causar medo, você vai repetir a bênção com a água benta e dizer ao espírito para partir, entendeu? Fale sério. Mesmo que você tenha que gritar e dizer, eu não quero mais você aqui. Seja séria, entendeu? Isso vai ajudar. Você vai ficar bem, tá bom? De repente, senti que ia ficar doente. Nunca me senti tão mal. Eu disse, já chega. Voltei ao meu quarto e finalmente disse, eu não vou deixar você me intimidar. Eu não vou mais deixar você me assustar na minha casa. Você não vai me intimidar. Eu não vou deixar você me assustar na minha própria casa. Você tem que ir embora. Romy chama Amy Allen para ajudar. No meio da investigação sobre a Casa Assombrada, uma entidade sombria aparece no lar da investigadora paranormal Amy Allen. Saia agora da minha casa. Ela reconhece a entidade que atormenta Romy. Alô? Amy, é a Romy. Ele voltou. O Homem de Preto. Não, Romy, você o enviou para mim. Amy, o que está dizendo? Do que está falando? Ela disse, você enviou esse Homem de Preto para minha casa. Você não vai me intimidar. Eu não vou deixar você me assustar na minha própria casa. Amy, de repente, compreende uma coisa extraordinária. A entidade sombria não é um fantasma.
poltergeist. Algo que Romy, sem saber, acabou manifestando ela mesma. Era como um imenso quebra-cabeças e eu tinha todas as peças e disse, é a Romy. A assombração vinha da própria Romy. Tudo só para o seu bem. E ela a projetava em nossa realidade física. Sei que é difícil de aceitar, mas está dentro de você. Amy conclui que Romy possui uma habilidade conhecida como psicocinese. Não é comum, mas pode acontecer. Ela criou uma corporificação física de suas próprias ansiedades. Ódio, depressão, ansiedade, culpa, remorso. Significa que não é um fantasma vivendo no outro lado. É o tipo mais extremo de assombração por poltergeist. Romy, por ter que cuidar da família, não pode se permitir vivenciar essas emoções. Essa entidade está dentro de você. O que ela acabou fazendo, sem mesmo estar consciente deste ato, foi projetar suas emoções para fora. Essa consciência assumiu sua própria força dinâmica. É quase como se eu estivesse me agredindo. Eu tinha medo por meus filhos, a quem queria proteger. Eu os estava protegendo de mim e, ao mesmo tempo, os estava assustando. Era eu que os estava atormentando. E a mim mesma também. É a minha maldição. Hoje, Romy e sua família vivem relativamente em paz. Mas eles ainda, ocasionalmente, lutam com os espíritos que assombram sua casa e o poltergeist que atormenta Romy. Eu gostaria de controlar essa coisa em mim para fazer o bem e não o mal. Mas parece que é difícil fazer isso e, de fato, eu tenho uma habilidade de torturar a mim mesma. Se ela não lidar com as habilidades que tem, controlando sua energia, todas as coisas podem voltar a ser como antes, ou ainda pior. É uma maldição para mim. Uma coisa que eu achei em comum nesse tipo de manifestação é que a vítima precisa ser aconselhada, fazer uma terapia onde possa externar suas emoções em segurança, num espaço positivo com uma pessoa que não vai julgá-la ou ficar aborrecida com ela, onde essas emoções possam ser literalmente liberadas de sua repressão. Por isso, a terapia é basicamente a recomendação nesses casos. Versão brasileira Audiocorp.